Nós estamos com o tema Restaurando o Fervor Missionário. Deus é um Deus missionário, porque Ele vai de encontro com aquele que precisa da cura, da restauração, e vai em direção ao aflito, através, no tempos bíblicos, enviava até seus anjos para trazer uma mensagem, não na mensagem evangelística, né, mas a mensagem de orientação, e enviou seus profetas, os sacerdotes. Nós ouvimos semana passada sobre o Velho Testamento, desde Moisés, os salmos cantados, como lemos no Salmo 67, que todos os povos louvarão a Deus. E fica a pergunta, como que todos os povos louvarão a Deus? Como que esse cântico se cumpra, vai se cumprir? E aí vem então a máxima expressão de Deus na terra, que é através do seu Filho Jesus. Então vamos ver hoje nos Evangelhos, a missão de Deus nos Evangelhos. Vamos só ler aí o texto do 28, 19 e 20. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Amém? E amém. Senhor, sê conosco nessa noite. A tua palavra está aberta na dependência do teu Santo Espírito. Fala conosco, instrua-nos na graça do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém. Esse texto vai nos orientar, já nos orientou semana passada, hoje e no próximo domingo, onde o Evangelho de Mateus nos orienta. Mateus: ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações. Quero repetir o que eu disse na abertura de semana passada, quanto essa questão das nações. Houve muitos movimentos missionários na década de 80, 90, e muita gente se esparramou por muita parte do país. Nos últimos tempos eu tenho me envolvido um pouco com a agência missionária por causa do discipulado, e participei de um grupo de Zap, que agora eu já não estou mais participando, mas um grupo que trabalha sobre a questão da evangelização na Europa, e ainda tem ido muitos missionários para lá. A África já foi um campo de altíssimo entrada, muita entrada de missionários na África. Hoje tem diminuído muito, porque a África tem sido produzido ela mesma os seus próprios missionários. Ela tem caminhado bastante com as próprias pernas, algo que a Ásia ainda não. A Ásia é muito fraca, e a Europa regrediu. A Europa da Inglaterra, da Reforma Protestante, da Suécia, da França, Calvino, Lutero, Alemanha. E a ironia diz que tem um pastor amigo meu, missionário da Jocum, amigo meu também prudentino, que foi para a Alemanha. Sabe para quê? Para levar Bíblia. Que ironia. Primeira Bíblia traduzida para outra língua que não seja, que está na original do grego e hebraico, foi Lutero, traduzindo a Bíblia para o alemão. Irmãos, e hoje a Alemanha está sendo reevangelizada com entrega de Bíblias gratuitamente. Aí esse missionário fala assim: você quer esta Bíblia? Por favor, uma Bíblia de presente, você aceita? Ela: como assim, de presente? Não entende que ele está ganhando uma Bíblia, acha que deveria talvez pagar, e
outros não querem. Reevangelizada, porque a Europa caiu no esfriamento da fé de uma maneira impressionante. Foi meu pastor e celebrou meu casamento, o pastor Evandro, da primeira IPI de Prudente. Quando eu recebi o meu chamado para o pastorado, ele estava na Inglaterra, mas quando ele retornou da Inglaterra, eu estava caminhando os meus documentos, meu processo para ir para o seminário, e ele ficou 2 anos na Inglaterra, se eu não me engano, no ano de 99, 2000, por aí. E ele foi trabalhar com uma igreja, e ele dava os relatórios para nós. As igrejas da Inglaterra estão virando pub, que é os bares ingleses, virando biblioteca, virando escola, virando boate, estão fechando as portas, e as igrejas da Inglaterra estão de portas fechadas. E ele foi lá tentar ajudar os pastores de lá a reerguer e animar a igreja e voltar a pregar o evangelho, porque lá as portas não estão abrindo, não estão multiplicando, estão se encolhendo, estão fechando portas. Isso há 10 anos atrás, quase 15 anos atrás. Mas a coisa melhorou, mas o que se estraga em 100, 200 anos não se reconstrói com 10, 15, 20. Ainda a Europa está agora num processo de reevangelização. Aqueles que nos evangelizaram, Calvino teve uma turma de lá que veio de lá para cá. Agora nós estamos indo daqui para lá. Teve uma grande leva em anos anteriores, décadas anteriores, porém o Brasil está se esquecendo disso, em linhas gerais. Casos isolados, específicos, mas em linhas gerais o Brasil está se esquecendo de que o mundo ainda precisa. Alguns lugares não têm o Evangelho, outros que já tiveram se esqueceram. E o mundo hoje tem clamado pelo Brasil de ser um grande celeiro de missionários. Já foi a Inglaterra, já foi os Estados Unidos, e hoje o Brasil tem sido um grande exportador de missionários. Glória a Deus por isso. Irmãos, quero trazer o texto de Hebreus, capítulo 1, de 1 a 4. Nosso assunto é os evangelhos, mas eu vou precisar de Hebreus para me ajudar. Carta de Paulo aos Hebreus. Hebreus 1, de 1 a 4. Nós precisamos reavivar a paixão missionária nossa pelo mundo, nossa por aqueles que estão ao nosso redor. Hebreus capítulo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, os anjos. Paulo está explicando para nós que Cristo é o esplendor, é a glória da manifestação, é o poder máximo, a expressão máxima da glória da pessoa de Deus aqui na terra. Então Cristo, ele é a revelação de quem é Deus. Quem é Deus? Quem é o Deus criador dos céus e da terra? Quem é o Deus da Bíblia? Vamos olhar para Jesus. Quem quer ver o Pai, olhe para mim, diz Jesus. Quem vê o Pai, vê a mim. Quem vê a mim, vê o Pai.
Tem muita gente que quer chegar a Deus, mas não é por Cristo. É pelas estrelas, pelos astros, astrologia, astronomia, eu sempre confundo. Astronomia, né? Astronomia. Astrologia, me ajuda? O negócio do zodíaco é a astrologia, tá vendo? Que bom que tem gente inteligente perto da gente. Astrologia. Acha que através dos astros, das conjunções, dos encontros da Lua, pode trazer alguma energia que nos leva e aproxima de Deus. Mas Cristo não é uma estrela. Ele é o Criador das estrelas. Alguém pode falar que pode se achegar a Deus através da ação social. Ajude o seu irmão. É ótimo ajudar quem precisa. Falamos na escola dominical hoje sobre ser servo. Só que ajudar o próximo não leva a Deus. Ajudar o próximo é um dever de quem já está com Deus. Você não vá ser santificado ao ajudar o próximo. Você que tem amor no coração, você tem o dever de ajudar o próximo. Jesus, Ele é a expressão máxima de Deus, e quando você precisa, e nós devemos nos aproximar de Deus, é através de Cristo que devemos nos aproximar. É através de Cristo que nós temos comunhão com Deus Pai, é através de Cristo que temos a santificação, é através de Cristo que temos a salvação, é através de Cristo que herdamos os céus, é através de Cristo que conhecemos o que é amor. Tem muita gente confuso com o que é o amor. Cristo é amor. Deus é amor, mas Cristo é Deus. E Deus é Cristo, Cristo é o amor. Nos textos dos evangelhos estão escritos tudo que Deus deixou para nós, para que conheçamos e preguemos a Cristo Salvador. Nós não devemos ensinar nada para alguém que não seja Cristo. Não se prega religião. Quem prega religião está pregando coisa errada. Eu não prego aqui, venha ao presbiterianismo. Presbiterianismo vai te salvar. Ai, que coisa mais tonta. Não é o presbiterianismo que salva. Não é a igreja presbiteriana que salva. É Cristo. E eu creio que na igreja presbiteriana se prega o Cristo. E eu tenho certeza disso. E é isso que nós queremos fazer. Porque é Cristo que faz a diferença nas nossas vidas. O Evangelho de Mateus, que é o nosso alvo para essa noite, os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e eu vou me ater apenas Mateus e Marcos, ele foi escrito para os judeus da época. Porque os judeus, conhecedor do Velho Testamento, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e tem que seguir a lei de Moisés. Só que aí veio Jesus. Nasceu, cresceu, fez os milagres, morreu, ressuscitou, ensinou todo o Evangelho, as parábolas, os sermões do monte, etc. Ensinou os discípulos a orar, até no último dia, no Getsemane. Repreendeu o mar, a tempestade, andou sobre as águas. E aí o Mateus falou assim: eu preciso mostrar isso para esses judeus, que já conhecem o Deus de Abraão, mas agora não conhecem o Filho. Muitos judeus da época não aceitaram, não entenderam, porque queriam receber um Deus guerreiro, que ia arrebentar com o Império Romano, destruir com espada. Só que Jesus não veio com espada, não veio nem com cajado, que nem Moisés. Nem cajado de Jesus. Você reparar que Jesus não tinha cajadão, né? Não era pastor de ovelha, assim, literalmente, né? Moisés foi pastor de ovelha do Bé mesmo. E Jesus não teve essa profissão, foi carpinteiro com o pai José. Jesus tinha que andar com martelo, com serrotão, não com cajado. Mas Jesus, e aí Mateus tem que mostrar esse Cristo,
para os judeus, que estavam esperando o rei do universo. E aí Mateus usa a linguagem: ele é o rei de Israel. Essa é a linguagem que Mateus usa. Jesus é o rei. Jesus é o Messias, o Emanuel, enviado lá pelo profeta Isaías. Mateus, ele usa a linguagem do profeta Isaías, a linguagem do reino, para que os judeus entendessem. Em Mateus 28, 18, então, o evangelista fala, citando Cristo, e Cristo faz referência à autoridade recebida de Deus Pai, no verso 19, e ele transmite essa autoridade, parte da sua autoridade, para a igreja. Só pode transmitir autoridade quem tem. Mateus quer dizer o seguinte: Cristo, ele é Deus que transmite à igreja, agora o seu povo, toda a autoridade. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Cristo transmite, fala: vocês agora vão continuar a obra que eu fiz. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. É Jesus. Para quem tem autoridade no céu? Deus. Então Mateus está afirmando aqui para os judeus incrédulos, que não criam que Jesus era Deus. Jesus era mais um profeta aí da lista. Não, Jesus é Deus sim. E ele que tem toda a autoridade, agora está passando a autoridade dele para a igreja, para ir e fazer discípulos. Meus irmãos, você não está recebendo autoridade de qualquer um, é do Cristo, o Deus Filho amado, que está te autorizando. Vai lá e fala e prega em meu nome. Autoridade, autorização, ordem e o local da missão, todos os povos. Nos evangelhos, Jesus deixa claro que a sua missão é para todos os povos. No evangelho de Marcos 11, 17, você que já está com a Bíblia aberta, vira pouco aí, ó. 11, 17, diz o seguinte: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Tem uma igreja com esse nome, né? Casa de oração para todos os povos. Eu acho esse nome maravilhoso. Muito compridinho, mas quem somos nós para chamar outra igreja de nome comprido, presbiteriano independente do Brasil? Misericórdia. Casa de oração para todos os povos. Nome maravilhoso. Que é casa, tem oração e para todos os povos. Casa, família, lugar para a gente estar e com Deus Pai, dono dessa casa, o Senhor dessa casa, onde tem oração, intercessão e onde tem evangelização para todos os povos. Aqui Marcos, evangelista, está nos orientando que Deus quer que este povo seja chamado a todos os povos. Jesus, ao purificar o templo, diz isto. Jesus veio para santificar a sua igreja, mas também trazer algumas regras e orientações à casa de Deus. E naquele momento que ele bravo esbraveja sobre a questão do templo, os utensílios, aquele povo mercadejando, ele fala: a minha casa será chamada casa de oração. E essa nação tem a ver também com etnias, povos de várias línguas. Nosso Brasil tem vários, a expressão é vários Brasis dentro do Brasil. Muitas tribos. Dentro do Brasil, se a gente pegar a cultura nordestina, a cultura do norte, Manaus, Rondônia, aí depois você pega Mato Grosso, aí já pega o goiano, aquele bando de sertanejo, aí você já vem para o pessoal do litoral, Bahia, os capixaba, vem para o
carioca, cada um tem um jeitão diferente. Aí você desce para o paranaense, povo muito parecido com paulista. Eu brincava lá no Paraná que os paranaenses eram doidos para ser paulista. É verdade. Os norte do Paraná é doido para ser paulista e o sul do Paraná é doido para ser santa catarinense. O Paraná é um estado meio intermediário. E aí os Catarina e os rio-grandenses doidos para ser europeu e não moram no Brasil. Cada um diferente demais da conta. Sotaque então nem se fala. Os oxente para lá, os uai para cá, ó, sou, né? Bichinho, maninha, esse Brasilzão. E aí a gente pensa que nós temos que nos despertar para esse mundão que está aqui perto de nós. Gente, o Brasil é grande demais, hein? O Brasil é grande demais. Nessa discussão aí do fogo da Amazônia, só a região amazônica cabe, acho que umas mais de 10 Europa, não é mais ou menos que estava esses comentários? Só na região, a mata amazônica, que pega vários estados e alguns outros países vizinhos. Cabe muitas Europas ali dentro. Irmãos, o Brasil é grande demais. E Deus fala para nós pregarmos as nações e as etnias. A palavra usada aqui, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, do grego quer dizer etne. Etne, que também é traduzido por etnias. Você pode colocar aí na tua Bíblia e riscar do lado. Onde está nações, você pode escrever etnias. Etnias é línguas, culturas diferentes. Jesus nos chamou para pregar as pessoas diferentes. Jesus andou e buscou e ensinou seus discípulos a evangelizar todo tipo de gente. E Jesus não só ensinou, ele também foi o primeiro assim, missionário a levar este evangelho da salvação. Ele é o missionário e ele é a mensagem de salvação. E Jesus deu exemplo para nós, ultrapassando muitas fronteiras e muitas barreiras. Filipenses, nós estudamos que Jesus se esvaziou. Se esvaziou, deixou os céus, a glória, não usurpou ser igual a Deus, mas se humilhou em forma de gente para nos servir, para nos amar. Aí você fica pensando, meu Deus, Jesus fez isso, fez. Tirou toda a glória, tirou a capa de rei, tirou a coroa de rei, e vestiu pano de saco, veio trabalhar de marceneiro, e veio comer peixe na beira do mar e do rio com os discípulos. Jesus foi o primeiro grande pregador aos outros, a romper fronteiras e limites. Jesus rompeu a fronteira dos céus e veio até nós. Ele encarnou, ele se tornou gente como a gente. O nascimento de Jesus, a encarnação de Deus, foi a primeira grande fronteira que Deus rompeu. A segunda fronteira da identidade profunda com as pessoas se fez gente como nós. E a fronteira da aculturação. Jesus viveu na cultura judaica, viveu como judeu, nasceu e cresceu como judeu. Se Jesus tivesse nascido aqui nesse nosso Brasilzão, ele ia estar jogando bola, comendo churrasquinho com os discípulos. Certo? Jesus comia carne de carneiro. Eu não sou muito chegado não, mas ele se tornou judeu como os outros. Viveu na cultura judaica. Nós precisamos respeitar a cultura do outro, o jeitão do outro e não nos impor. Isso é gesto de amor. Se você quiser
falar de Jesus para alguém, você não chega destruindo o que o outro é, o que o outro faz. Você chega falando de quem Jesus é e de como as pessoas podem ser melhor através e da unidade com Jesus. Outra grande fronteira que Jesus nos ensinou a ultrapassar é geográfica. Jesus foi exilado junto com José e Maria. A gente pensa que, como tem exilados hoje, os refugiados, coisa impressionante. Jesus foi um refugiado também. A fronteira da pobreza, a começar já pela pobreza humana. Jesus deixou o céu, a glória, para ser pobre que nem nós. E ainda tem a questão de ter nascido em Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa lá de São Expedito? Lá de Tupi Paulista? Pior que quando eu estava no seminário, encontro um professor que é de Marcondes, e tem uma rincha Santo Expedito Marcondes ali. Aí, de onde você é? De Santo Expedito. Ele, rapaz, vem alguma coisa boa de Santo Expedito? Na classe, primeiro dia de aula. Marcondense terrível, né? Mas só pela graça, uma bênção. Só tirando sarro, brincando com a gente. Mas Nazaré era uma cidade que tinha costumes estranhos, e eles eram, de certo modo, rejeitados, assim, zoado, porque eles não tinham uma religiosidade tão severa como normalmente os judeus tinham. Eles eram mais relaxados nos seus costumes, vamos dizer que eram judeus segunda classe, e aí eles eram criticados por aqueles mais rígidos, tal como Paulo, que era exigente. Então Jesus sabe o que é pobreza, sabe o que é ser rejeitado, desprezado, mas ele foi lá no meio desse povo. Ele foi lá ser um nazareno. E aí ser misturado e confundido como um deles. E assim ele era. Eu digo confundido porque ele era Deus, o Cristo encarnado. E ele se misturou com uma turma pequena e desprezível, de uma moral e de uma religiosidade um pouco enfraquecida. Jesus também deixou a fronteira da geografia da amargura, foi para Samaria, e aí pronto, samaritano não é judeu, é classe também desprezível. Já expliquei várias vezes para os irmãos quem eram os samaritanos. Eram aqueles que deixaram os costumes judaicos, se misturaram com os países vizinhos, veio idolatria, veio de destruição moral, sexual, tudo para destruir, misturou tudo. E o judeu reservado, não, a gente não se mistura, nós somos povo de Deus. E um discurso até certo ponto correto, mas muito fechado. Porém os samaritanos foram invadidos, e aí então o samaritano é um judeu impuro. Ele come carne de porco, as suas filhas se casaram com os estrangeiros. Então, um samaritano não é gente, é um judeu sem vergonha, de outra espécie, que não merece dignidade. Esse é o conflito. Aí Jesus vai e coloca o judeu como um herói, como um exemplo. Ou coloca o samaritano como um herói, como um exemplo. Jesus vai a Samaria, Jesus prega para a mulher samaritana. Jesus fala que o que era bom não era nem o levita, nem o sacerdote. Quem era bom? O samaritano. Jesus restaura o orgulho, a dignidade desse povo. Jesus foge à religiosidade e vai no que é mais importante, o relacionamento com Deus, de uma forma íntegra e verdadeira. Jesus foi e pregou em Gadara, uma cidade vizinha, que não queria saber nem mesmo de Jesus. Aí ele vai lá, prega,
cura e liberta o endemoniado, e aqueles outros que estavam lá falam: vai embora daqui que a gente não quer saber de você, Jesus. Nós ficamos sabendo que você é um herege, que você é um doido, que você é um louco, que anda pregando umas coisas diferentes. Sai daqui, some daqui. E Jesus sai. Vocês não querem saber de mim? Tá bom, não vou brigar por causa disso não. Mas ele foi, atravessou o mar da Galileia, foi lá em Gadara evangelizar aquele povo. E foi rejeitado e desprezado. Mas Jesus também ultrapassou os limites e foi a Fenícia, foi a Cesareia de Filipe, onde ele foi questionado: quem é você? Quem é você? Jesus se aproxima daqueles que o não queriam. Foi para Cafarnaum, chamada Galileia dos Gentios. Evangelho de Lucas, capítulo 4 e Mateus 13. Galileia dos gentios. Eles eram galileus, mas era dos gentios, era uma coisa já misturada também. Não era um povo firme como os judeus gostavam de ser. As fronteiras religiosas e culturais. Jesus se aproxima dos leprosos. 10 leprosos se aproximam de Jesus, apesar de manter uma certa distância, eles gritaram: Jesus, cura-nos. E Jesus: oi, meu anjo, não resisti, tchau, tá bom? Jesus conversa com aqueles leprosos. Jesus conversa. São doentes, desprezados por causa da contaminação. E ainda um volta para ele. Quem voltou? O samaritano. Mais uma vez. E toma ele samaritano na história. Irmãos, Jesus quebra alguns rituais religiosos, como do sábado, da questão do alimento. Jesus quebra algumas fronteiras sociais. Por três vezes Jesus foi à casa de um fariseu. Jesus comeu com os pecadores. Jesus foi na casa do publicano Zaqueu. O povo ficava doido com isso. Mas porque ele estava preocupado com vidas, com pessoas. Você tem amado mais a religião ou mais as pessoas? Você tem amado mais a si mesmo ou as outras pessoas? Ser um bom cristão, ser um bom presbiteriano, não é decorar a teologia, não é saber a Bíblia de cor. Ser um bom cristão, um bom presbiteriano é levar Jesus ao quem precisa e saber abraçar e amar aqueles que choram, aqueles que precisam de consolo e transformação, e mostrar o caminho dos céus. É se relacionar, é preocupado em amar. Se eu tiver que resumir o Evangelho, Deus é amor, né? Eu resumo o Evangelho também em amar. Ser cristão não é ir para o culto todo dia. Isso é gostoso, isso é bom. Mas ser cristão não é ir no culto todo dia. Ser cristão é ter o passaporte do céu garantido, a convicção da salvação, e porque eu vou para o céu, eu quero levar mais gente comigo. Isso é ser cristão. Porque eu tenho convicção que Jesus morreu na cruz por me salvar, para me salvar, e eu amo a tanto esse Senhor que morreu por mim, que eu quero levar mais pessoas no céu, eu quero encher os céus, e deixar o inferno que nem o departamento público vazio. É assim. Esse é o verdadeiro cristão. Aí depois a gente trabalha com a igreja, ajuda uma diaconia, e a gente faz outras coisas também, porque a gente tem tempo para isso e é bom. Mas a essência do ser cristão é amar o próximo, levar o evangelho de salvação ao próximo. E para terminar, Jesus ultrapassou todos os limites para chegar aos pecadores, necessitados, estrangeiros,
aos desvalidos, e enviou seus discípulos para continuar a fazer o mesmo. E eu e você estamos continuando com essa missão. Jesus puxou a fila. Jesus mostrou que levar a missão é levar em todos os lugares, aos samaritanos, aos gadarenos, aos próprios judeus que estavam ali rejeitando ele. E ser cristão é ser rejeitado, ser excluído, ser rechaçado, vai embora daqui, ser cuspido, ser maltratado, ser traído e permanecer. E permaneceu, porque Jesus, depois de tudo que ele sofreu, falou: não quero mais não. Não quero mais cumprir minha missão não. Jesus não desistiu. E como a gente vê na caminhada da vida, tanta gente desistindo de servir a Deus, porque está difícil. Tanta gente desistindo do casamento porque está difícil. Tanta gente desistindo de servir a Deus porque está difícil. Eu queria saber se você já desistiu do seu filho porque ele está difícil. Você já desistiu de educar seu filho porque ele é desobediente? Você já desistiu de educar seu filho porque ele é um viciado? Você já desistiu de cuidar do seu filho porque ele foi preso? E eu já vi mães que continuam visitando seus filhos, cuidando dos seus filhos lá na cadeia. É a cena mais comum. As mães não desistem dos seus filhos. Mas o engraçado, filhos desistem das mães e dos pais. Talvez seja por isso que você já desistiu de Deus alguma vez. Que de Deus você é filho. E filho às vezes desiste dos pais. Mas os pais não desistem dos filhos. Jesus nunca desistiu de você, porque Ele te olha como filho. E Ele continua te amando e cuidando, Ele quer continuar você. Ele não desiste de você, não desiste de mim. Mas talvez na condição de filhos a gente desista de Deus. Mas este é o desafio para você que já é salvo em Cristo Jesus, tem certeza da sua salvação, e você tem a convicção de que você faz parte do time de Jesus. Você não pode desistir do próximo. Você não pode desistir de você mesmo. Eu vou abandonar tudo, que não quero saber mais nada de Deus, não quero saber mais de fé, de igreja, não quero saber mais nada. Direito para fazer isso você tem, quem quiser fazer, faça. Mas esta não é a solução. Jesus nos ensinou a levar o evangelho de salvação, cura e libertação para todos, mesmo que você ache que ele não mereça. Um samaritano não merece salvação. Um gadareno não quer saber de Jesus. Aquele que morra, que vai para o inferno. Jesus não fez isso. Jesus só saiu de Gadara porque mandaram ele embora, mas ele queria continuar a obra lá. O Senhor Jesus ultrapassa os limites do comodismo, as fronteiras geográficas, as fronteiras culturais, para poder amar. E Ele é o nosso modelo. Quais as fronteiras você tem enfrentado e você às vezes não ultrapassou? Talvez você se acomodou. Algumas fronteiras, talvez não geográfica, mas talvez você desistiu porque o outro era pecador demais. Esse aí não tem jeito. As fronteiras da própria fé, a fronteira social, aquele ali não tem jeito, eu não vou me misturar com ele. Jesus se misturou contigo, né? E comigo. Mas às vezes nós não queremos nos misturar com pessoas diferentes que nós. Não vou misturar com aquele pobre, não vou misturar com aquele outro, com aquele sem cultura. Não é isso que Jesus nos ensina. Jesus ensina que nós devemos pregar para todos os povos, para todas as etnias, para todas as nações, para todas as culturas, para todos os níveis sociais. Jesus nos ensina a estar com todos.
Jesus espera isso de nós, que ultrapassemos alguns limites por amor ao próximo, por amor à obra de Cristo. Deixemos a preguiça, preconceito social, religioso e cultural. Você é chamado, e eu, a ultrapassar fronteiras, barreiras e limites que possam nos impedir a pregar o Evangelho. Saiba que nós somos chamados a ultrapassar fronteiras e limites. Elas não são para nos impedir. Elas existem, são barreiras, são limites, mas em Cristo Ele nos chama para ultrapassar, para superar barreiras e limites, porque Ele há de nos sustentar, Ele há de nos capacitar, porque Ele é o Cristo Emanuel, o Deus presente, o Deus conosco. Amém?